Sejam bem-vindos, Marisa, Blue Mood. Bem-vinda, Natasha. Oi, Olá! tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, obrigada. Boa tarde. Vou ajeitar aqui. E aí, vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar, né? Sim. E a gente começa. Aqui tava chovendo, eu achei que ia cair a internet, Ai, meu Deus. mas ainda bem que tá tudo normal. Mas já parou de chover? Já. Ah, menos mal. Foi Manaus. Manaus é assim, tá um sol lindo, super forte, e aí do nada começa a chover. Tira a roupa, depois coloca a roupa. É isso. Vamos esperar um pouquinho. Felipe, bem-vindo, Uma cabecinha aparecendo aqui, ó. né? Eu sou uma criança. Eu sou uma criança. É. Ai, entendi. Tudo bem? Sim, Que bom. Qual é o seu nome? eu sou Alice. Alice. Liz. Ah, tá. Que lindo nome. Ela falou que seu nome é lindo. Obrigada. Você vai participar da live com a gente? Eu tenho uma irmã que Você se vai chama participar da Olga. live? Ela quer saber, ela perguntou. Quero. Devia ser lá. Esse é o outro meu. Tu tem dois? Uhum. Esse tem live, né? É, esse tem live. É, tem live. É, esse tem live pra falar com a Rosa e com o pessoal que tá aparecendo aqui, ó. E aí eu vou conversar com ela e com as pessoas que estão entrando pra assistir. É? É. E as pessoas estão vendo você também. Tá todo mundo te Fofura. vendo. Olha! Olha, a Marisa botou uma carinha aqui, ó. Um emoji. É um emoji. É. Dá um oi pra Marisa. Oi. Olha, tu só sabe que a gente mora no mesmo mundo. É, a gente mora no mesmo mundo. Só que a Rosa mora lá na parte de cima do Brasil e a gente mora mais pra baixo. De olha mais pra baixo. É. Olha, aqui é São Paulo, mas olha, os portugueses tinham armadura de Gente, ferro. mudou a live, tá? A Não minha- é sobre minha história mãe- agora. A minha mãe Sim. teve Ah. uma tataravó, que era minha tataravó, era muito engraçada. Daí, eles eram lindos. Ah. Os portugueses chegaram. Aqui era só uma selva, uma ilha, uma selva. Aqui só tive Jungle Tree, que é a árvore da selva, né? Ah, Tem várias mudas. Tive várias mudas, né? e aí, quando os portugueses chegaram, eles fizeram o quê? Destruíram. Destruíram Os tudo, né? E os índios construíram casas cada vez maiores e prédios também. Não, os índios não, os portugueses, né? Portugueses. É, que vieram e destruíram tudo. E atrapalharam os índios, né?
atrapalharam, Sim. morreram os índios. Por exemplo, a nossa cama tá toda enfeitada, é uma cama dupla. É um beliche. Não, É, uma cama dupla. chama beliche. É, Beliche? beliche. Olha, quando eu era bem criancinha, um dia, quando eu tava lá na rua sem corona, ali, eu era criancinha, eu tava com uma roupinha bonitinha, tava em uma piscina de bolinhas, cheia de bolinhas. Lá eu tava brincando, eu conseguia afundar lá embaixo. Naquela Olha. época eu tive 2 anos. Agora você E tem a quantos? Albertina- Fala pra ela. 5. Agora você tem que ir 5 lá. anos. Eu vou conversar com ela agora, tá? Tá. Aí depois a gente Eu brinca tenho que mais. deixar um Você vai dar tchau? short. Tchau. Tchau. Obrigada por participar. Que coisa linda. Toda vez que tem alguma coisa assim com câmera, ela quer ver o que é, quer dar um oi. Já sabe que ela vai participar das lives, né? Sempre. Reunião de trabalho, ela participa também. Tá em todas. Aqui em casa tá quase do mesmo jeito. Eu tenho que ficar mudando de lugar, porque as crianças ficam correndo e ficam fazendo aquela bagunça de criança aí. A gente vai tendo que se adaptar. Sim. E aí eu vim pro quarto dela, só que ela veio também. Eu sei como é que é. Eu acho que a gente já começa, né? Vamos começando. Uhum. Se você quiser, pode se apresentar. E aí depois eu falo um pouquinho sobre mim e a gente já dá início na live, na nossa discussão. Então, oi para quem já tá aqui, para quem vai assistir depois. Eu sou Simone Bispo, tenho 32 anos, sou publicitária, vivo relações não monolivres e agora eu tô em isolamento com um dos meus afetos, a companheira dele, a Liz, que estava aqui, aí tem outra criança, que é a Olga, e um afeto da companheira dele, né? Então são 4 adultos e 2 crianças em isolamento, todo mundo juntinho para se ajudar e conseguir passar por isso, né? Sem surtar tanto. Sim. Legal. Muito bom. O meu notebook acabou de me deixar aqui, então eu vou ter que. Vamos conversar. Vamos começar. Eu cheguei em algum momento a escrever uma pequena reflexão sobre corpos marginalizados e a não monogamia. Mas acredito que quando surgiu esse tema no grupo para a gente fazer como live, eu percebo a importância, né, de, para além dessa pequena reflexão, a gente discutir sobre isso. E assim, eu tenho uma grande admiração pela Simone e agradeço novamente por ela ter aceitado participar com a gente. O Afetos Plurais. Eu, Rosa, eu organizo e acabo escrevendo os textos, né? Mas nós somos um grupo de vários afetos, não que se relacionam, né? Mas que estão se afetando e afetam nesse processo de busca de conhecimento, de discussão sobre a não monogamia, sobre sistemática monogâmica. E nós vamos nos tornar um grupo de estudo agora. Essa vai ser a nossa última live. E aí a gente se torna um grupo de estudo para começar realmente a compreender toda essa sistemática, esses textos que chegam até a gente de uma forma mais crítica e reflexiva. Essa temática da não monogamia entre os corpos marginalizados, como eu acredito que você também pensou,
existem várias nuances para a gente discutir, né? Sim, Nós vamos começar a falar sobre esses corpos dentro da sistemática monogâmica, a primeira parte, e a segunda parte vai ser sobre a não monogamia, esses corpos dentro da não monogamia. Eu acho muito interessante, né, essa discussão sobre corpos, porque o corpo, né, em algumas discussões, ele é só aquele componente anatômico que sente e vivencia tudo, toda a nossa interação, né, nesse processo no qual estamos imersos. Mas a gente entende que ele é para além disso, né? Ele é um posicionamento, ele é um espaço que está ocupando espaços e a gente precisa discutir sobre isso, porque ele é visto de uma forma, e essa forma que ele é vista, que ele é visto, ele é classificado, ele é colocado ou dentro da norma ou fora da norma. E aí agora eu quero passar a fala para Simone, e aí a gente vai conversando. Se vocês quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade. Nós vamos respondendo na medida do que a gente compreende, do que a gente sabe, e espero que possa ser uma discussão que contribua bastante para esse processo de mais discussões futuramente. sim. Então, começando dentro da vertente da monogamia, né? Quando a gente fala de corpos marginalizados, a gente precisa entender que esse pedaço, nessa parcela, ela é bem grande, apesar de não parecer, né? Porque o que seriam os corpos marginalizados? São todos aqueles corpos que não se adequam, né? Que não se encaixam dentro de um padrão estabelecido por uma minoria, né? E minoria essa composta, né? Inicialmente por homens, né? Que uma vez que a gente vem de uma sociedade que ela é patriarcal, né? Tudo se dá início a partir desse pequeno grupo de homens que determina, né? Como é o corpo que eu digo que é um corpo perfeito, quando na verdade não existe um corpo perfeito, mas estabelece um padrão, né, dentro de algumas características, onde aquilo ali é o perfeito, é o aceitável, e tudo aquilo que está um pouco fora, né, se está não está aqui, mas está um pouco mais para cá, já não pertence a esse padrão, né? Já começa a ser um corpo marginalizado. Porém, a gente tem que entender que nem todo corpo que está fora do padrão é um corpo que sofre, né? Seja perante a sociedade, seja dentro de relacionamentos, seja em questões políticas, né? O corpo que de fato é considerado marginalizado é o corpo gordo, o corpo preto, né? A junção do corpo gordo com o corpo preto. Esses são os corpos que são, né, em sua maioria considerados marginalizados e que a gente, enquanto mulheres, aprendeu a espalhar, né, essa história de necessidade da perfeição, porque fomos crescendo educadas a pensar assim, né? A desejar o corpo perfeito, a estar insatisfeita com o cabelo que não é liso, a pele que não é sem mancha, né? A cintura que não é fina. Então, a sociedade, ela oprime a gente e faz com que a gente entre naquela caixinha, cabendo ou não dentro daquela caixinha, tornando a gente seres oprimidos, né? Fazendo com que nós tornemos seres oprimidos. E a partir do momento em que eu deixo de me valorizar para estar com alguém
né? E aquele alguém quer me mudar fisicamente, né? Aquela pessoa só está perpetuando ainda mais, né? Aflorando ainda mais essa marginalização, né? E essa discriminação. Então, a gente pode muito bem falar que o nosso corpo é político a partir do momento em que a gente entende que nenhum corpo é perfeito e que está tudo bem não existir um corpo perfeito, não ter um corpo perfeito. Está tudo bem não ter um cabelo longo, está tudo bem não ter uma pele livre de manchas, está tudo bem ser alto ou demais ou baixo demais, está tudo bem ser gordo. Até porque muitas pessoas são gordas, mas elas são extremamente saudáveis, né? Tem pessoas que são magras e a saúde é bem pior do que uma pessoa gorda, por exemplo. Então, a partir do momento em que eu tomo para mim o poder do meu corpo, né? Isso passa a ser um ato político. A partir do momento em que eu não deixo a sociedade dizer como o meu corpo deve ser, né? Eu estou tomando posse do corpo, né? Eu faço desse corpo um instrumento de luta, um instrumento político. E por mais que ele seja marginalizado, eu tomo ciência de que eu não sou obrigada a estar dentro de uma relação, né? Seja ela mono ou não mono, onde aquela pessoa que está comigo não me aceita como eu sou, né? Se aquela pessoa tem a necessidade de me mudar, e quando a gente fala de me mudar, a gente está falando da questão física, né? Que a gente não vai entrar ainda na questão de características, de trejeitos e nem a questão comportamental, né? A gente está falando de características físicas. Se a pessoa me impede de cortar um cabelo, me exige que eu emagreça, né? Se ela quer mexer, né, no meu corpo, essa pessoa não é uma pessoa boa para mim. Então, dentro da monogamia ou da não monogamia, eu preciso entender, né, que eu sou dona do meu corpo e que o que precisa mudar, e se é que precisa mudar, tem que partir de mim e não do outro, né? Que é uma coisa que, infelizmente, eu ainda escuto muito, né? Ou de pessoas próximas, ou de ver mesmo na internet, né? Pessoas que querem mudar por causa do namorado, do marido. E eu acho que o caminho não é bem esse, né? Quanto mais você tenta mudar um corpo, eu acho que mais você torna esse corpo marginalizado, sabe? Mais distante da norma, né? Do padrão, você coloca esse corpo. Então, eu acho que tem que ter esse equilíbrio, né? Se algo não te deixa feliz, tem que ser uma coisa que não te deixa feliz, porque você já sentou, você já refletiu e você chegou à conclusão de que não está te deixando feliz. E não porque a revista te falou que você tem que mudar, não porque o seu parceiro ou a sua parceira falou que você precisa mudar, né? Tem que ser um ato de reflexão seu com você mesmo, você mesma, e não uma imposição de terceiros. Entendi. Meu sobrinho tá falando. Então, eu acho muito interessante quando você traz toda essa parte dessa reflexão mesmo, né? Algumas lives atrás, a gente estava falando sobre solidão e solitude. Eu estou trazendo isso por lembrar que essa solitude nesse processo de reflexão é tão importante, independente de qual forma você vai se relacionar. A gente está falando mesmo desse processo de eu comigo mesma, de eu estar próxima de mim, para que eu possa entender onde é que eu estou, como é que eu estou e como é que eu estou me movimentando em tudo isso. Quando a gente traz essa discussão desses corpos marginalizados, oprimidos, excluídos, é pensar que a sistemática monogâmica, a monogamia, ela não foi feita pensando nesses corpos, né?
ela foi feita pensando numa normatividade, no corpo branco, num corpo magro, musculoso, assim, no máximo magro, mas que saiu disso, já não está mais, não tá mais naquele padrão, né? E, Porque você precisa ter esse modelo de relação feliz. Você vai estar casado, você vai estar ali com a pessoa que tá dividindo a vida, e aí tem essa fusão, né? Vocês se tornarem uma só pessoa, e essa uma só pessoa precisa fazer o que o outro faz. Então acaba nesse processo aceitando todas essas violências que a relação traz como prova de amor, né? Ah, você vai emagrecer porque é melhor, porque você gorda não está sendo bom para a sua saúde, sendo que a pessoa às vezes tem uma saúde, como você falou, sim, ótima, e isso daí é só justificativa, assim, superficial, né? E é estrutural, ela é formativa, acaba acontecendo de uma forma, não é tão perceptível, mas afeta muito o outro nesse processo. E é naturalizado porque esse sistema ele não foi feito para esses corpos, né? Ele foi feito para um corpo dentro da normatividade, dentro desse padrão. exato. E aí, né, a partir do momento em que eu eu aceito que aquela pessoa exige essas alterações no meu corpo, né, eu acho que essa relação já deixou de ser sadia, né? E, e eu acho que eu perdi a posse, né, do meu próprio corpo, que eu acho que não é uma coisa que deve acontecer, né? Até porque quando a gente fala do corpo feminino, né, se a gente parar para analisar, o nosso corpo nem é 100% nosso. Uma vez que, por exemplo, para fazer laqueadura, né, existe uma idade, né, existe uma série de imposições. Você tem que ter a idade X, você tem que ter X filhos, o seu marido precisa assinar uma permissão. Então, não somos nem donas verdadeiramente dos nossos corpos, né? Não temos autorização, por exemplo, para abortar, se julgarmos assim necessário. E a partir do momento em que o Estado já me tira, né, alguns direitos que deveriam ser meus, eu não posso permitir que um afeto, né, que uma pessoa com quem eu me relacione tenha poder também sobre esse corpo, assim como o Estado já tem de uma certa forma, né? Eu preciso entender que esse corpo me pertence e que toda e qualquer mudança que venha a existir nele, ela tem que ser uma vontade minha, genuinamente minha, né? E não uma semente plantada por outra pessoa ou imposta por outra pessoa. Que é uma coisa que eu via muito e que eu passei em algumas relações monogâmicas que eu tive, né? É a questão de, essa roupa não combina com você porque você não é magra. Esse tipo de cabelo não combina com você porque o seu rosto é cheio, sabe? Ai, o seu cabelo você deveria alisar. E são coisas que a gente vai absorvendo e que a gente vai passando a querer fazer essas mudanças por acreditar que aquela pessoa só vai querer a gente se a gente fizer essas mudanças, né? Porque é uma coisa que a monogamia também nos faz acreditar, né? Que eu só vou ser feliz com aquela pessoa se eu fizer as coisas por aquela pessoa. E aí você entende o quão tóxico, né? São essas relações quando você parte para relações não monogâmicas e você começa a entender que você é livre como pessoa, como um ser, né, por inteiro. E você percebe que para aquela pessoa estar com você, ela tem que gostar de você como você é, né? Ela tem que desejar estar com você, independente de ter ou não cabelo, independente de peso, né? Porque é você por inteiro que despertou o interesse naquela pessoa, né?
É a Simone que tem óculos, é a Simone que tem dermatite, que tem um corpo que não é um corpo magro, mas também não é um corpo obeso, né? E é isso. Simone é esse conjunto de pequenas coisas que, para alguém que está comigo, ela precisa aceitar como eu sou, né? A partir do momento que ela quer mudar algo, essa pessoa não é benéfica para mim e eu tenho o direito de dizer não para essa pessoa, uma vez que eu entendo, sabe, que ninguém é perfeito para ninguém e que eu não acredito nessa questão também do amor romântico, né, do felizes para sempre, que é outra coisa que a monogamia bota na nossa cabeça e que muitas vezes faz com que a gente acate, né, diversas coisas abusivas, não só ligadas ao nosso corpo, mas em questões psicológicas também, né? E Uhum. acaba nos tornando seres infelizes, né? Porque é isso que a gente acaba se tornando, né? Seres infelizes que pensa tanto em fazer o outro feliz que a gente esquece da gente mesmo. E uma vez que você é uma pessoa que já enfrenta uma certa solidão, seja por questão racial, seja por questão de ter um corpo marginalizado, você começa a aceitar migalhas, né? Porque você acha que aquela oportunidade ali é única, que não vai ter mais nenhuma outra. E no desespero, né, você se permite ser dominado desse jeito, né? Eu acho que é um dos grandes problemas de pessoas, né, que possuem corpos marginalizados, peles marginalizadas, né? O receio da solidão e a carência, né, que nos faz aceitar qualquer migalha de afeto, que é uma coisa que dentro da não monogamia, eu falo isso enquanto Simone, não digo que é uma coisa imposta, tá? Não vou dizer aqui que todo mundo é assim, né? Porque cada pessoa é única, mas foi uma coisa que eu consegui enxergar, né? Que não é porque não deu certo ou que eu não conseguir me entender com aquela pessoa que não vai surgir outra ali na frente. E também eu posso ser feliz com aquela pessoa e surgir mais outra que também vai me fazer feliz e que vai me aceitar, sabe? Do jeito que eu sou, com todas as características físicas e emocionais. Sim. É, é interessante, nossa, é um assunto realmente muito amplo, né? Que surge várias nuances quando a gente começa a falar sobre. E aí eu vou me posicionar agora, também falar um pouquinho, né, da minha vivência na não monogamia com meu corpo gordo, né, não dentro dessa normatividade que quando eu comecei a não monogamia, eu ainda caminhando com esse processo que não é linear, as minhas inseguranças, elas surgiram, não, elas apareceram e ficaram bem mais visíveis do que nas relações monogâmicas. Eu acho que elas ficam mais visíveis por conta desse diálogo que a gente começa a exercer, né? Em relacionamentos monogâmicos, você só tem que ir aceitando, porque isso que é prova de amor, né? Porque o amor romântico ele traz todas essas regras e você não percebe, mas acaba vivendo. E na não monogamia você se abre não só para essas possibilidades de se entender nesse processo, mas também para perceber essas inseguranças e tentar não ressignificar, mas vivenciar de uma forma mais singela, sabe? Respeitando o seu corpo nisso, respeitando o seu limite. E aí as minhas grandes inseguranças que até hoje assim ainda surgem eu estou com meu afeto e esse meu afeto tem o seu outro afeto. Esse outro afeto ele tá totalmente dentro do padrão.
sendo que o meu corpo não tá. Será que vai me trocar? E a gente ainda tá muito, eu acabo às vezes, né, trazendo algo pessoal, ainda tendo aqueles pensamentos e eu não me culpo porque todo esse processo foi imposto sobre mim. Eu acabei acreditando, eu acabei inconscientemente formando eles e colocando como a única forma de me relacionar. Que em hora ou em qualquer momento eu poderia ser deixada de lado porque meu corpo não era um corpo presente para estar se relacionando com alguém. E aí a gente tem os corpos marginalizados, excluídos e os corpos objetificados, né? Pessoas transexuais, travestis, as travestis, drag queen, intersexuais, esses corpos, horas eles são objetificados sexualmente, horas eles são marginalizados, horas eles são totalmente excluídos e vistos de uma forma como se fosse uma aberração. Caio Prado tem uma música Sim. que ele fala sobre não recomendado à sociedade. E eu gosto muito porque ele traz toda essa história do corpo, sabe? Esse corpo que é visto como uma aberração, porque é um corpo homossexual, né? Ele é um corpo negro, é um corpo que não está dentro dessa normatividade. E esse corpo, ele é preferível não ser visto, porque quando ele é visto, ele traz um desconforto para essa sociedade que quer dar continuidade a esse padrão, como se fosse um padrão intacto, né? Porque não pode existir mudança, tantas pessoas fazendo cirurgias para continuar com o mesmo rosto, para continuar com a pele de sempre, e não pensar nesse corpo enquanto um corpo de transformação, de mudança contínua, mas um corpo intacto. E isso é uma grande falácia que traz um sofrimento muito grande, né, pra gente, porque você acaba internalizando que você precisa ter esse corpo. Eu olhar para uma foto minha, hoje eu olhei para uma foto minha de 5 anos atrás. 5 anos atrás eu tinha bulimia nervosa e eu era muito magra. E eu acabava me olhando no espelho e achando que eu estava super gorda e continuava fazendo o que eu fazia. Hoje em dia eu olho e fico, nossa, eu era magra, mas eu me olhava e me achava super gorda. Sim, E o olhar que eu tenho hoje sobre o meu corpo, ele é totalmente diferente, porque o corpo magro não é sinônimo de felicidade, de saúde mental, saudável. Por vezes, ele também é sinônimo de um sofrimento que não está sendo visível e que não está sendo compreendido, né? sim, exato. E eu também já tive essa fase, né, de ser bem mais magra e me enxergar como uma pessoa gorda, né? Porque o máximo que eu tinha era uma barriga saliente, mas a sociedade me fez acreditar, né, que, que aquilo ali era um corpo gordo, né? E que eu precisava emagrecer, né? Que eu precisava perder aquilo para ser realmente aceita, né? Dentro da sociedade enquanto pessoa. Então, era uma coisa que incomodava, né? Que doía e hoje eu enxergo assim o quanto me prejudicou naquela época, né? A autoestima era extremamente baixa e eu lutava de todas as formas, né, para conseguir emagrecer, para perder aquilo que eu considerava errado, né, que eu considerava um excesso em mim. Porque é Sim. isso. Uhum. Ah, uma, eu não sei como seria, né? O Bastos, eu acho. Enfim. Ela trouxe uma pergunta bem interessante: como lidar com as dores e processos culturais e sociais que vivenciamos, com bans e as marcas ancestrais para aprender e superar a posse e construir autoestima. É complicado, né?
porque não é uma coisa que a gente vai conseguir, né, do dia para a noite. É um exercício diário, é um exercício contínuo. Se eu disser que hoje a minha autoestima ela é 100% ok, é mentira, né? Até porque ontem, por exemplo, eu estava conversando com uma amiga e chorando, sabe? Justamente por conta dessa questão, né, de existir a comparação entre os corpos, né? Mas era um choro de cansaço, assim, sabe? De tipo, poxa, quando é que eu vou conseguir viver em paz, né? Com o corpo que eu tenho, sem me sentir atormentada, sem me sentir acuada com o corpo padrão, né? Que está ao meu redor, que está próximo de mim. E, e eu acho que é um processo lento, né? A gente vai a passo de formiguinha, mas precisa partir realmente da gente. Assim, a gente precisa querer, né, construir isso. É, é muito difícil e fácil falar assim, o ideal é fazer terapia, até porque terapia não é uma coisa que é barata, né? Mas é uma das formas que tem me ajudado, né? O processo de ir para terapia, de falar sobre isso, né? De expor as minhas feridas e tentar entender, né? Aquele nó que está na minha cabeça, né? Desfazer esse nó e tentar refletir o que é que me impede, né? De ser feliz como eu sou, né? Até onde o estrago que a sociedade causou em mim me prejudica no meu dia a dia, né? Porque é isso que a sociedade faz. A sociedade, ela prejudica a gente, né? Ela diz que esse não é o nosso lugar. E é muito difícil para a gente entender que sim, esse é o nosso lugar, né? Que não existe isso, que aqui é lugar para todo mundo. E aí a gente tem que fazer esse exercício todos os dias, sabe? É se olhar no espelho e se olhar com carinho, né? Procurar as coisas boas que a gente tem fisicamente, ou sem ser fisicamente, né? Todas as características positivas que a gente tem. E eu acho que somos indivíduos únicos em constante transformação. Então, se algo não me deixa feliz, mas essa infelicidade é genuinamente minha, né? Não é um reflexo de um estrago que a sociedade causou em mim, que eu corra atrás dessa mudança, né? É porque enquanto estou viva eu posso mudar, né? Eu posso engordar, emagrecer, eu só não consigo mudar a altura, mas de resto a gente consegue mudar, né? Tipo, se o meu cabelo, enquanto cacheado, né, crespo, não me deixa feliz, que eu alise, desde que seja algo que verdadeiramente meu, né? E não porque a sociedade fala que o meu cabelo precisa ser alisado. E não porque uma empresa X fala que para eu entrar ali, o meu cabelo precisa ser alisado, né? Que eu entenda, por exemplo, que ter dermatite e que as minhas manchas ficarem expostas não me tornam uma pessoa inferior a ninguém por causa disso, né? E enquanto pessoa, eu sou um conjunto de coisas, né, que me formam e que me fazem ser quem eu sou, que é um ser único, que é difícil, né, da gente entender isso, mas fazendo um pouquinho todos os dias, né, eu acho que a gente chega lá. E tá tudo bem também nos dias que a gente não consegue, porque eu também não tô bem todos os dias, principalmente agora, né, nesse quesito de pandemia, isolamento, vivendo coisas que a gente não viveu antes, passando por situações que a gente nunca passou antes. Então é normal, né, que exista essa bagunça. Mas é importante também que a gente aprenda a filtrar aquilo que a gente está recebendo, né? De conteúdo, de informação, de tudo, assim. Eu, por exemplo, deixei de seguir muitos perfis de redes sociais que eu via que não
não eram semelhantes ao meu e que me faziam mal, né? E eu acho que é isso, sabe? É evitar esse tipo de coisa, evitar e cortar, né? Por exemplo, pessoas que fazem aquela piadinha de ai, porque depois do isolamento vou ter que entrar na academia. Não, cara, tá tudo bem, sabe? Se você engordou, não tem problema. Ninguém nunca passou por isso, sabe? De ter que ficar preso um tempão e trabalhar dentro de casa, fazer tudo dentro de casa. Tá tudo bem engordar nesse período. E tá tudo bem querer emagrecer ou não querer emagrecer, sabe? Não tem que ser porque alguém numa rede social falou que a gente tem que emagrecer, né? Tem que ser uma reflexão nossa e um desejo realmente nosso. E se também não quiser emagrecer, perfeito, sabe? Uhum. A gente tem que entender isso e aceitar isso. Sim. Continua aqui, eu acho bem interessante. Enquanto sapatona preta, me preocupo muito com o acesso a outros corpos, principalmente pretos, por conta do que toca, nelas e em mim. Como acessar sem machucar outra, sem suas dores? Eu sinto que os mundos se bagunçam muito com os acessos. Hoje, mais cedo, eu estava lendo um texto da A.D. Monteiro, na... e aí ela estava falando sobre consentimentos, né? Sobre esses consentimentos dos corpos. Quando a gente tem, né, até antes de pensar na não monogamia, vivenciando relações monogâmicas, em nenhum momento é pensado em a gente chegar com esse outro e perguntar: eu posso tocar em você? Eu posso te beijar? Eu posso, fazer carinho em você? E é muito, eu vou lá na pessoa e toco, faço carinho e não pergunto em nenhum momento. Eu acredito que assim, para começo, a gente precisa perceber que cada sujeito, independente de qual relacionamento você esteja é, vivenciando, ter esse respeito com os limites do outro mesmo. Eu acredito que isso seja assim um início para que você perceba até onde eu estou indo, até onde esses limites estão sendo respeitados, né? Porque a gente fala dessa não monogamia, não só relacional, política e vivencial também, sabe? De vivenciar cada forma de se relacionar, seja com uma pessoa, seja com várias pessoas, mas você respeitando cada afeto, na medida dos limites dele, para que ele também respeite o seu, sabe? Eu acredito que seja sapatona preta, que seja sapatona indígena, gorda, transexual, travesti. Acredito que esses limites eles precisam estar presentes em qualquer sujeito, né? Porque Sim, com isso certeza. sim, esse limite, ele faz parte da nossa construção. Se a gente está se possibilitando a perceber o nosso corpo nesse movimento de relação, nesse movimento político, a gente precisa também respeitar esse limite que existe. Pois é, e a gente tá. E isso também vem muito da perpetuação da sociedade, né? Ninguém ensinou pra gente que a gente precisa de uma permissão para beijar, independente de ser homem ou mulher, né? Ninguém ensina e ninguém lembra pra gente que a gente precisa de permissão para abraçar, para tocar no outro, né? Independente de ser um toque até com a pessoa que você já se relaciona, sabe? E tá tudo bem quando a gente erra, desde que exista uma conversa sobre isso, né? E, é por isso que eu acho que é muito importante assim, a gente dizer quando algo nos incomoda, né? E se eu não quero que a pessoa, por exemplo, mexa no meu cabelo em determinados momentos, eu preciso falar isso. Se eu não quero
que a pessoa simplesmente chegue me agarrando para começar, por exemplo, um ato sexual, né? Que eu converse com essa pessoa, né, também, e diga para ela, mas que antes disso, que ela também tenha, né, essa consciência de pensar e conversar. E eu digo isso porque, inclusive, tipo, por exemplo, eu já fiz isso, né, de não parar para pensar, pô, será que a pessoa com quem eu tô me relacionando realmente é de boa, né, para ela? Eu já chegar agarrando desse jeito ou não? A gente não para pensar nisso, né? A gente acha que por já estar com aquela pessoa tem que aceitar e pronto. E ter esse cuidado, né, de em como chegar, né, como abordar, como tratar a outra pessoa. Eu acho que é muito aquele exercício de se colocar no lugar do outro, mas não só isso, né? Parar para ouvir o outro, né? Querer saber até onde o corpo do outro pode ser tocado, né? Até onde a minha aproximação não viola aquele corpo, né? Porque se eu beijo uma pessoa me relacionando com ela, mas ela não queria, eu estou agindo de maneira errada, né? Eu estou violando aquele corpo, independente de ter ou não uma relação com aquela pessoa. Então, é muito isso. Como eu já tinha falado lá atrás, né? É a questão de lembrar que aquele corpo não me pertence, né? Pertence à pessoa com quem eu estou me relacionando e que eu devo respeitá-la como um todo. E isso eu acho que é uma das partes mais difíceis, assim, pra gente dentro e fora das relações, né? A gente nunca pra pensar, será que fulano realmente queria que eu chegasse abraçando, né? Será que queria que eu chegasse pegando na cintura? Porque a gente não para conversar, né? A gente não para saber o que é que aquela pessoa quer, como aquela pessoa se sente quando a gente faz determinadas coisas. E por isso que é muito importante, né, a gente pensar em tudo isso, né? Como se relacionar de maneira ampla, assim. E como o Rodrigo falou agora, acordar sendo penetrado ou penetrado também é uma violência. Sim, é estupro, né? Independente de estar namorando, casado, enfim, não importa. E não importa se é homem ou mulher, né? Se a pessoa faz isso enquanto você dorme, ela está te estuprando, sim. A não ser que já existia uma conversa antes e, sei lá, você é uma pessoa que, eu gosto de ser acordada recebendo um sexo oral, por exemplo. Se você, né, acertou previamente isso, é uma coisa. Né? Sim. Mas ainda assim, né, você está mexendo com o corpo de uma pessoa enquanto ela dorme, né? Você está violando aquele corpo. Então, eu acho que é muito perigoso também isso, né? Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com as pessoas, independente do tipo de relação que a gente tem, né? E dentro da monogamia é muito, infelizmente, né? É muito normal dizer que tá tudo bem isso, né? Porque, gente, namora, gente, tá casado, o que que tem, né? E não é o que que tem, tem muita coisa, né? Tá muito errado. Aquele corpo não te pertence, né? Aquele corpo é da outra pessoa. É 100% da outra pessoa, né? Você se relaciona com ela quando ela te permite isso. Do contrário, é uma violência. E dentro da monogamia, infelizmente, a gente vê que é normativo mesmo, como o Rodrigo tá falando aí também, né? É uma coisa considerada ok, né? Tanto que vem aquele velho ditado que estamos lutando para mudar, né? De briga de marido e mulher, não se mete a colher. Por achar que a mulher se torna posse do homem, né? E não pode ser assim, né? Precisamos entender que aquele corpo não é um objeto inanimado, né? É um ser humano completo
com sentimentos e com vontades próprias. Uhum. Sim, realmente. E, nossa, eu tô pensando ainda desse acordar sendo penetrado, né? E aí eu retorno à sua fala por achar muito importante que seja, se existir essa conversa prévia, né, esse diálogo de, olha, eu gosto disso, ou aquilo, e a gente pode fazer isso ou aquilo. Tudo bem, mas assim, mesmo que esteja tudo bem, pergunta, sabe? Pergunta naquele momento, porque você está tocando num local que não é seu, que não é posse sua, que tem totalmente um sentir diferente do seu, que tem totalmente um limite diferente do seu e que está num processo totalmente diferente também. Imagina, você tá em um dia super cansativo, chegou em casa, aconteceu várias coisas, é, e aí chega em casa, a pessoa já te abraça e começa a querer transar com você, e você não tá na mesma vibe, você não tá bem para isso. Isso vai te trazer um desconforto muito grande, porque às vezes já aconteceu comigo, eu acabei transando porque aquela pessoa queria, quando eu estava em relacionamentos monogâmicos, porque eu acreditava que era aquilo que eu precisava fazer, super cansada do trabalho, e aí depois as- é um vazio que fica muito grande, sabe? Porque é como se realmente tudo que você falou sobre limite não tivesse sendo validado, e não estava sendo mesmo, porque aquela conversa, aquele diálogo não existiu. Pois Ele é. só foi. E mesmo quando você fala, né, tipo, eu gosto por exemplo, tem gente que gosta, né, tipo, acordar transando, né, tipo, começar o dia transando e tal. Mas, cara, por mais que isso tenha sido dito previamente, pode ser que naquele dia X a pessoa não quer, né? Então, você vai acabar violando o corpo da pessoa. É por isso que é muito importante que a gente lembre de sempre perguntar, por mais que, eu convivo com essa pessoa há muito tempo, não importa, né? A gente tá sempre mudando e a gente não tá bem, né? A gente não é um ser inanimado para estar igual o tempo todo. Um dia a gente tá bem, no outro a gente não tá muito bem e a nossa vontade precisa ser respeitada, né? As pessoas precisam entender isso, que não é porque eu tenho essa relação, né, porque eu casei ou né, porque eu namoro com aquela pessoa, que eu preciso fazer isso para agradar aquela pessoa, né? Não é porque o meu corpo é um corpo marginalizado, por exemplo, que eu tenho que transar sempre que aquela pessoa quer, porque se eu não transo com aquela, eu não vou transar com ninguém, né? Que é uma coisa também que em muitas relações acontece isso. E, e quando eu digo isso, não é nem exclusividade, infelizmente, da monogamia, por exemplo, né? Dentro de relações não monogâmicas também já vi isso acontecer, né? Das pessoas marginalizarem ainda mais esses corpos, né? E pressionar a pessoa usando exatamente aquele corpo dela, né? Usar aquilo como uma fraqueza, como uma coisa ruim. Tipo, né? Se não for comigo, vai ser com quem? Ninguém vai te querer, né? Ninguém vai transar com você o tempo todo e tal. E isso também é outro ponto. Você não precisa transar o tempo todo, né? Você não precisa nem transar se você não quiser. Se fosse assim, pessoas que não possuem desejo nenhum, né? Pessoas que não possuem essa vontade de ter relações sexuais, seriam pessoas que em sofrimento, né? Por assim dizer. Quando na verdade não são. São pessoas que estão bem, né? Que vivem bem e que não possuem esse desejo, essa vontade e seguem a vida normalmente, né? Não tem nada de errado. Então, foi uma coisa que para mim também, né, levou um tempo para eu entender que não é porque o meu corpo está fora daquele padrão que eu preciso aceitar tudo que me é oferecido
que na verdade é imposto, né? Eu precisei entender que o meu corpo me pertence e que as coisas só acontecem, né, com ele quando eu realmente quero, né? E porque eu quero, e não para satisfazer apenas a vontade da outra pessoa. Simone, vai terminar aqui e aí eu vou fechar essa live e aí a gente abre outra, tá bom? Tá bom. Só pra a gente continuar. Oi, Agora. agora. Esperar um pouquinho. Vamos deixar. Tá tão bom que a gente abriu outra só para continuar. E é ruim, né? Tipo, quando o papo tá ficando bom, aí encerrou. É incrível isso. Sempre é desse jeito. É bom que a gente vai ter um bom tempo aí para conversar. Infelizmente, as perguntas e as falas que não continuam, né? Elas, O ruim é isso, né? Perder essa parte. sim. Rosane, bem-vinda. Rosane faz parte do nosso grupo de Ah, legal. WhatsApp. Que a gente pode continuar, né? Vamos. Sim. E aí, de toda A forma, gente também tava... fica salvo, né? Então, Sim, sim. A gente estava falando sobre essa violência, né, que acaba sendo naturalizada dentro das relações, não só monogâmicas, mas às vezes até não monogâmicas. sim. E, e é difícil, muitas vezes, a gente perceber isso, né? A gente enxergar essa violência, porque ela é uma violência que é normalizada, tendo em vista a sociedade, né, que a gente tem, que é uma sociedade machista, uma sociedade patriarcal, e que trata principalmente o corpo feminino, né, como um produto, um objeto. Ele é um objeto subvalorizado que é tratado como algo que está à disposição do homem, né? Quando, quando a gente sabe que não, e quando a gente. E por isso que a gente luta tanto para que isso não continue acontecendo, né? E para que a gente para que nós, enquanto mulheres, né, tomemos posse do nosso corpo e que a gente entenda que não é porque nós estamos dentro de uma relação que a gente perde a posse desse corpo, né? Pelo contrário, ele segue sendo nosso até o último dia. Como eu já tinha falado, né, tipo, no comecinho da outra live, o Estado por si, né, já nos toma muita coisa, né, dentro dos nossos direitos, dentro da nossa liberdade. Então, acredito que quando a gente passa para a relação, né, a gente não pode seguir, né, deixando isso acontecer. A gente tem que tomar para nós, né, o direito de voz e o direito de dizer não quando a gente realmente não quer. Né? Uhum. Não é porque é um corpo diferente, né, não, fora da norma, que é um corpo que vai se submeter a toda e qualquer coisa. Que por muitas vezes é ensinado o contrário. Então, leva um tempo, né, para a gente entender
isso que nos foi ensinado estava errado. Leva um tempo para a gente perceber que a gente, por muitas vezes, é objetificado, né? Ou hipersexualizado. Sim. Agnes trouxe uma fala bem importante. Quando se fala em bissexualidade também, vem uma agressão clichê das fantasias sexuais de héteros masculinos. E já montei um discurso para revidar isso. Nossa, sim. Nossa, por muito tempo, inclusive, eu evitava falar, por exemplo, que eu sou bissexual, porque me incomodava isso, né? Porque primeiro as pessoas acham que o bissexual é uma pessoa em cima do muro. Segundo, que quando você se relaciona com um sexo oposto, aí as pessoas já ficam te chamando de hétero. Uhum. E aí ainda vem essa questão, né, do fetiche e da hipersexualização. Então, era um combo completo, né? Uma mulher negra de quadril largo que se enxerga como bissexual, sabe? Tipo o suprassumo do fetiche. E isso me deixava muito incomodada. E aí eu preferia não falar da minha orientação para não ter que ficar, né, me desgastando com isso, mas hoje eu entendo a necessidade de me posicionar sim e de bater de frente com esse tipo de coisa, né? Como a Agnes falou, que já montou um discurso, assim como eu também já montei o meu discurso, né? Eu não preciso ter o receio de falar da minha orientação, porque ela vai vir de braços dados com a cor da minha pele e com o tipo do meu corpo, né? Pelo contrário, é mais um ingrediente, né, para eu misturar ali na minha luta, né, de posse enquanto corpo político e dizer esse corpo aqui é meu, independente de com quem eu me relaciono. E esse corpo só se relaciona com quem eu quero e quando eu quero, né? Não é, não é você que diz como o meu corpo vai caminhar, sou eu que digo. É interessante porque quando a gente fala sobre corpo, né, e aí ainda continuando nessa fala das orientações sexuais que saem dessa monossexualidade, tudo é imposto pra gente de nós nos relacionarmos com uma só pessoa, porque isso é a forma aceita de relação, e do sexo oposto. Quando a gente traz essas orientações sexuais que também saem dessa monossexualidade, que não é homossexual, que não é lésbica, né? Que é ou é bissexual ou é pansexual. Quando você se referencia e começa a falar sobre isso, a saída dessa normatividade é assim, extrema. E você percebe o quanto que foi imposto para você, o quanto você internalizou que deveria acreditar e como deveria ser. Quando faz um tempinho, né, que antes de eu estar pansexual, eu estava num processo de saber e perceber qual era a minha orientação sexual, e eu acreditava que eu era uma pessoa bissexual, ou outras vezes eu ficava naquela confusão, então eu acho que eu sou lésbica, não, eu acho que eu sou hétero, eu não sei. E aí vinha aquela necessidade de eu me posicionar de algumas pessoas, mas então, você é o quê? Você não se decide? E eu acredito que essa parte é muito importante, porque assim, eu vou me posicionar e eu vou falar o que eu estou sendo no momento em que eu bem entender. Isso também é respeitar o seu limite, sabe? Respeitar o limite do seu corpo. Porque você está conhecendo esse corpo, que é um corpo que, por muitas vezes, você não conseguiu olhar para ele no espelho, que quando você olhava para ele no espelho era um sinônimo de tristeza, trazia um sofrimento grande, porque ele foi colocado em uma posição onde ele não era visto de uma forma boa, né?
que era um corpo totalmente fora do que era aceito. E como é que de um dia para o outro você vai olhar para esse corpo e dizer: eu amo você desse jeito como você é? Não, é um processo realmente doloroso, como você trouxe. É um processo difícil, mesmo que você comece a pensar na não monogamia, mesmo que você comece a ter essa abertura para vivenciar todas essas possibilidades, é um processo único mesmo do sujeito. Vai ter dias que você vai acordar e vai estar assim, numa militância total e aceitando a forma que você é, de como é que você se movimenta e tudo, e vai ter outros dias que você vai se sentir muito sozinha. E pensar, eu acredito que é uma fala que a gente tem no grupo de algumas integrantes, e até eu concordo, e eu trago isso novamente, que às vezes eu penso na monogamia, só o que me faz continuar na não monogamia é principalmente pensar nessa parte política, né? Desse meu corpo que na verdade eu estou dando oportunidade para ele vivenciar, não só a relação, mas a forma como ele se entende nesse mundo, né? De como ele se movimenta e possibilitar a vivenciar a nossa orientação sexual, que por vezes nós somos bombardeados nessas microagressões, porque são orientações sexuais que saem novamente a falar sobre dessa monossexualidade, que não é lésbica, que não é gay, que não é hétero. Você sai totalmente dessa norma e as agressões elas só aumentam. E vai ter dias e dias, sabe? É respeitar realmente esse seu limite. Exato, né? E a gente precisa sempre lembrar, né, que não vai ser uma jornada fácil, porém é uma jornada necessária, né? Porque a partir do momento em que a gente começa a entender que tudo aquilo que a gente pensava, né? Que todo aquele sofrimento que existiu foi uma norma imposta, né? Por uma minoria machista, né? E a gente começa a entender que muitas das nossas falas, muitas das nossas atitudes, na verdade, não são nossas, né? São reproduções que foram passadas, né? De geração em geração, séculos atrás aí, e se libertar disso, né? É um processo que é necessário demais, assim. E como você falou, é doloroso. Sim, é doloroso, porque é uma jornada que ela é individual, ela é uma jornada solitária, né? Ok, de vez em quando vai ter alguém para segurar a minha mão, né? Vai ter alguém para dizer, força, estou aqui, mas é uma jornada minha comigo mesma, né? E isso, por muitas vezes, traz dor, né? E, e faz a gente se questionar se vale a pena aquilo, mas na real vale, né? Sempre vale. Sempre vale a pena a gente se desprender disso e a gente entender, né? Que os corpos tidos como marginalizados nada mais é do que um corpo normal, é um corpo como ele tem que ser, com as suas imperfeições e com suas características únicas, né? Porque não existe uma regra, né? E a gente não precisa seguir uma cartilha. Tenho que fazer isso, tenho que ir por aqui. Não. Cada um segue o seu caminho, cada um sabe até onde vai o seu caminho. É óbvio que a gente pode falar das nossas experiências e isso motivar as pessoas, né? Servir de inspiração, mas ainda assim, né? A jornada para a aceitação do corpo é uma jornada solitária, mas é uma jornada extremamente satisfatória, assim. Pelo menos para mim foi muito satisfatória, sabe? Me aceitar como eu sou hoje tem sido uma tarefa
difícil, e quando eu falo tem sido, é porque ela não cessa, né? Principalmente meu corpo, que é um corpo onde a pele, né, possui uma doença crônica, então o meu corpo, todo corpo segue em transformação, mas o meu corpo tem uma transformação ainda maior, né? E então, para mim, é um exercício mais que diário, assim, é um exercício 24/7, né? De me olhar com carinho e de me amar como um todo, né? Porque a sociedade não me ensinou isso e eu tive que aprender sozinha, né? E é por isso que eu falo muito disso, assim, nas redes sociais também, né? Porque, por exemplo, eu não vejo pessoas falando de dermatite em corpo negro, por exemplo, né? E isso me trazia muita angústia, porque a melanina faz com que as minhas lesões elas fiquem mais escuras do que uma pele branca. E na pele branca normalmente fica avermelhado, e na minha fica mais escurecido. E então é um pouco mais difícil, né? Um pouco mais doloroso. E isso reflete nos relacionamentos, sejam eles relacionamentos de amizade, sejam eles relacionamentos amorosos, né? E isso é mais um ponto, né, para eu trabalhar e para eu desconstruir, para eu entender que tá tudo bem, né, ter a mancha aqui e ali, ter uma mancha visível ou em determinado lugar, que tá tudo bem não ter o corpo que eu tinha antes, sabe, aquela perna lisinha, sem mancha, né? ah, o pescoço, foi a minha maior dificuldade, por exemplo, por ser uma região visível e porque eu sou uma pessoa, né, que sinto muito calor, então eu não uso muito roupa fechada. E a primeira coisa, né, que eu pensei foi, vai afetar minhas relações. E aí depois eu parei para pensar por que que eu cheguei nessa conclusão, né? Porque eu fui ensinada a isso, né? Eu fui ensinada a pensar que por ter uma mancha visível no meu corpo, as pessoas não vão me querer, porque eu estou ainda mais distante da perfeição. Perfeição essa que não existe, mas que foi colocada, né, na minha cabeça que existe, que eu preciso alcançá-la, para que eu viva em constante angústia, né? Para que eu viva em uma constante busca. Então, eu acho que essa virada, né, na chave foi fundamental para mim, né? Perceber que tá tudo bem ter essa mancha aqui hoje, porque não é uma mancha que é permanente, mas também se for, tá tudo bem também, né? Eu acho que eu não deixo de ser quem eu sou por causa disso. E se alguém deixa de se relacionar comigo por causa dessa mancha, o problema não está em mim, né? O problema está naquela pessoa. Então, é isso, sabe? É uma tarefa difícil, mas que no fim das contas é satisfatório, né? A caminhada, a gente vai entre sorrisos e choros, mas chega um momento em que são mais sorrisos do que choros. Eu acho que é isso que faz valer a pena. Muito bom, é isso mesmo. E aí, para a gente começar a terminar, vou falar que realmente vale por nós todo esse processo que a gente faz, né? Mesmo que seja individual, que seja doloroso e que surjam sorrisos no caminho e que vão surgir realmente muitos sorrisos no caminho. Mas esse processo, toda essa abertura, ela não é só nossa, né? Ela também afeta outras pessoas. Eu acredito que esse diálogo que a gente está tendo, mesmo que estejamos trazendo toda essa experiência nossa individual, que é muito importante, acaba também afetando a vivência de outras pessoas, quem sabe alguém esteja também pensando no processo que ela está vivendo. E é importante de a gente olhar para esse corpo com mais carinho, com mais cuidado e com mais respeito. Se você quiser falar mais alguma coisa, eu já começo agradecendo aqui novamente a você ter aceitado o convite. Foi muito bom
partilhar e dividir esse espaço contigo e com todo mundo que está aqui contribuindo. E é isso. Eu quero agradecer também o convite, né? Eu acho que é sempre bom, né, ter esse diálogo e proporcionar essas reflexões para as pessoas. E é engraçado porque eu participei de várias lives, né, sobre não monogamia, mas nenhuma delas foi de fato igual, né? Porque a não monogamia permite que a gente fale diversas coisas, né, que traga diversas vertentes e eu acho que foi muito importante a gente entrar na questão do corpo marginalizado, né? Porque como eu falo, junto com o Newton e a Nana, que são meus companheiros do Não Mono em Foco, né? A gente precisa entender que a não monogamia também é para nós, enquanto pessoas pretas, e a gente precisa entender que a não monogamia é para nós, enquanto pessoas com corpos diversos, né? Para não dizer corpos fora do padrão, porque até isso me incomoda, assim, dizer que aquilo ali é um padrão, né? Para mim não existe, não deveria existir isso de padrão, né? E então é isso, assim, estou muito feliz, né, de ter participado, por mais que eu tenha feito muitas lives, né, abordando a não monogamia e tenha feito uma live recente sobre doença crônica, mas eu acho que no fim das contas, tudo que eu venho falando vai se completando, né? E aí a gente vai abrindo espaço para diálogo, né? Para conversa, para reflexão. E então eu quero também agradecer o espaço, né? Principalmente por estar falando com pessoas que não são meus seguidores, né? São os seus seguidores e ter esse espaço, esse momento e essa confiança é muito bom. E dizer que quem quiser, né, seguir, conversar depois por direct, perguntar alguma coisa, só chegar. Hoje, inclusive, no meu story tá com uma caixinha de pergunta aberta. Não sei se ainda tá, não sei se já deu as 24 horas, mas vou tentar abrir com mais frequência, né? E quero falar mais, né, dessas coisas, nem que sejam pequenos vídeos e trazer o assunto mesmo, porque eu acho que a gente tem que falar, sabe? E mostrar para as pessoas que a não monogamia não é só isso de pode sair com mais de uma pessoa. As pessoas precisam entender que a não monogamia não é uma questão de quantidade, né? E sim de entender-se como livre e como dono de si. E quando a gente fala dono de si, principalmente dono do corpo, né? Seja esse o corpo que você tem, né? Do jeito que você tem. Então, muito obrigada a você também por isso e por esse espaço. Eu que agradeço novamente. Muito obrigada por todos que participaram. Boa tarde e se cuidem. Sim. Tchau. Tchau, gente.